Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem nos assiste ao vivo e quem nos assiste gravado também, né? Bom, fazer uma abertura solene aqui, então, né? Sejam todos bem-vindos. É uma aula conjunta. Acho que o Rafael não sei se está sem som, eu não estou ouvindo. Ou eu tirei som no lugar errado, não. Não, estou te ouvindo bem. Tá. Então, a ideia aqui é o seguinte: essa semana, né, a gente estava fazendo essa aula conjunta. Semana passada, Rafael, eu já tinha feito. Na primeira semana começou a enchente. Eu falei para a turma, eu estava com cabeça, estava assim, um momento, a gente estava aqui vendo como é que podia ajudar, eu acabei não fazendo aula. Semana passada, entendi que já era hora de retomar, né? E a gente conversou aqui sobre a teoria da imprevisão, né? A questão da onerosidade excessiva por fato superveniente, que é um tema de direito contratual super relevante e que está conectado com o tema que a gente está trazendo, né? Que a gente está vivendo, né? Com esse momento que a gente está vivendo aqui no Rio Grande do Sul. E eu penso que essas questões são super relevantes na matéria do direito contratual, que se aplica para diferentes áreas, né? E no nosso caso aqui, aplica para as relações de direito bancário, aplica para as relações imobiliárias de um modo geral, né? É um tema que, não, claro, nesse momento nós estamos com foco aqui importante nessa tragédia climática que a gente está vivendo, mas é um tema de estudo do direito contratual super relevante porque se aplica numa infinidade de situações. Quanto mais ferramentas nós, advogados, temos para oferecer, para encaminhar soluções para os nossos clientes, maiores são as possibilidades de êxito profissional, de resultado em favor dos nossos clientes, né? Então, pensando nisso, né, que aí a gente fez essa aula conjunta, que a minha ideia é fazer essa... Porque, embora a gente esteja vivendo muito a realidade do Rio Grande do Sul, todo o país está assim, ou dentro do Rio Grande do Sul, né, todo lado, né? E muitas pessoas implicadas, claro, as nossas relações, mas sei que vocês todos estavam de alguma maneira. Não existe pobre nem rico, eu até comentei isso para as pessoas, né? Não há pobre nem rico no Rio Grande do Sul, todo mundo foi afetado, né? E aí eu falei algumas coisas já relacionadas a isso, de seguro também, a questão do securitária, que é alguns seguros obrigatórios que existem no ambiente imobiliário, né, que poderia se cogitar. Fiz algumas observações sobre isso, mas a minha ideia é de unir as nossas duas aulas, já dando um oi tanto para o pessoal do bancário quanto para o pessoal do imobiliário, né, que está nos assistindo, gravado, que também tem uma implicação interessante que eu não abordei ainda sobre o crédito imobiliário. Tem uma relação aqui das instituições financeiras que estão se movimentando. Eu já tenho algumas informações, porque estou muito nesse campo aí do crédito imobiliário, né? E que acaba sendo interessante a gente também dar um palpite ou especular um pouquinho o que pode vir a acontecer. Ninguém aqui é dono do futuro, né? Evidentemente, mas tem já algumas coisas que eu queria, né, compartilhar contigo, né? Não, mas a ideia aqui sobre a minha ideia aqui, assim, eu chamei, hoje eu quero aprender. Ó, esse aqui também tem joinha agora, né? Tu tá vendo ali? Apareceu pra ti ali, tu viu? Ele fala assim, ele aparece. Quem usa o Mac tem esse problema. O cara faz assim, ele acha que tu tá comemorando. Mas a minha ideia aqui é beber do teu conhecimento, tá? Eu vou dar meus pitacos aqui, né? E essa questão do imobiliário, eu sei que tu tá vivendo isso profissionalmente muito fortemente, tá? Né? Há muito tempo dá aula aqui no IBJusto sobre essa matéria, né? Então, sim, vamos trocando aqui, né? Mas, na medida do possível, eu tô curioso até para né, saber de ti aí o que tu tá vendo aí, né, dessas questões, né? Principalmente, tem a questão do crédito, financiamento imobiliário, possibilidade de causas para isso, mas enfim, vai voltando aí que eu vou dando meus pitacos aqui no meio do tempo. Deixa eu te comentar, então, Márcio, existem, digamos assim, está acontecendo nos bastidores, tá, dos investidores e das instituições financeiras, existem duas correntes, digamos assim, de avaliação que é muito interessante, tá? E aí tu vai poder dar a tua opinião, porque não tem certo e errado, né? Uma das correntes, que é aquela mais bancária. Eu me lembro muito quando a gente fazia as nossas lives na época da pandemia, em conjunto, que ninguém sabia o que ia acontecer. Eu mais ou menos me sinto muito próximo daquela realidade, né? Porque é uma realidade de caos hoje, né? Que está se criando no Rio Grande do Sul. E uma das coisas que o pessoal está levantando, principalmente, eu me lembro de você falando o seguinte, Márcio, na época o ministro da Economia, ele foi muito ágil, né? Ele reagiu de uma maneira muito ágil e ele fez com 2 ou 3 movimentações que a gente avaliou, ele deixou os bancos super líquidos, não sei se tu te lembra disso. Botou um monte de dinheiro à disposição dos bancos, ele não podia emprestar direto para as pessoas. Mas o que ele podia fazer enquanto governo, né? E depois compulsório, te lembra? Nós comentamos sobre isso, mas nunca teve tanto dinheiro à disposição do crédito como lá, naquele momento. E foram realmente manobras interessantes e que deram bons resultados, tanto que o Brasil depois foi um dos países que menos teve inflação, teve muitas vantagens nessas movimentações. A gente viu que deu frutos, né, Márcio? A gente acompanhando a parte assim, técnica, né, deu bons frutos. E só que aquela época eu te falei ainda assim, né, nós comentamos, né, pô, o cara botou um monte de dinheiro e os bancos estão segurando,
Tanto que um dos maiores bancos, né, que não necessariamente o Itaú, uma coisa assim, botou uma super propaganda como se estivesse fazendo um baita benefício para todo mundo, dizendo assim, vocês vão ficar 60 dias sem precisar me pagar com o mesmo juros, né? Como se fosse uma super notícia. Vamos, né, essa posição, porque, puxa vida, né, por essas questões que você levantou agora, imprevisibilidade, uma série de questões. E aí eu me lembro que tu fez uma crítica muito interessante, me disse, Rafael, banco é assim, os caras são tudo, né? Não me lembro agora como é que até se pudesse te lembrar e falar, mas tu me deu uma coisa de característica, né, de pensar, ou de personalidade. Eu acho que nessa noção assim, de que tem uma ideia mais conservadora no sentido de cautela, uma extrema, né? Tá sempre jogando com uma margem de segurança. Eu acho que foi mais ou menos uma linha assim, mas eu me lembro que tu deu um palpite, foi bem feliz, eu pensei, é isso mesmo, mas tem razão. Os caras são assim, né? Ao invés de eles jogarem o jogo e ajudar, eles se fecham, né? Sim. Pois a mesma coisa, Márcio, está acontecendo nesse momento. Todos, ou grande parte, tá, dos encaminhamentos de crédito imobiliário foram suspensos, principalmente contra as avaliações imobiliárias. Olha só, as avaliações imobiliárias estão em xeque. Por quê? Aquela casa que valia 1 milhão mês passado, e que agora sofreu enchente, será que ela vai ter a mesma avaliação? Sim, depois, o valor de mercado dela, quem é que vai querer sabendo que pode inundar ali de novo? Tá entendendo? Esse time, essa galera aí, que são muito rápidos no posição conservadora, já estão de olho nisso. E é isso que eu queria comentar e bater um papo contigo sobre isso hoje. Por que acontece? A pessoa que está de fora não entende tão bem o que está acontecendo. Vamos trocar uma ideia um pouco sobre essa temática aí. Como é que vai ser a postura dos... Olha, que interessante isso, então, né, Márcio? Falar um pouquinho o que eu estou percebendo em alguns processos que eu estou acompanhando, né? Na parte extra, estou percebendo um grande desconhecimento. E aí, claro, essa postura arredia, né, do conservador, que segura a avaliação e já com pedidos de filmagens de imóveis nas ruas para ver a situação em que se encontra. Olha que no meio do processo de liberação do crédito. Imagina depois. E eu percebo o seguinte, um grande desconhecimento da turma, né, que trabalha nacionalmente, assim, né, em relação ao que está acontecendo localmente. Porque, de fato, é uma situação de caos generalizada, porque afetou um estado, uma bacia hidrográfica muito extensa de um estado. 90% do estado, uma coisa impressionante. Assim. Impressionante, mas, ao mesmo tempo, não significa, por exemplo, é isso que às vezes a gente não consegue explicar para quem é de fora, né? Eu que lido muito com gente de fora, que, por exemplo, em termos de Porto Alegre, é uma pequena área, em termos geográficos. Não foi Porto Alegre inteira inundada, né? Ao mesmo passo lá em Canoas, foi muito extenso, né, o avanço, que é uma região metropolitana que segue Porto Alegre, muito extenso, avançou 12 quilômetros para dentro da cidade, que é uma loucura. São Leopoldo, que é um pouquinho mais adiante, estimamos que foi 80 e tantos % da área da cidade. Que foi mas enfim, assim, nem todas as cidades, mesmo que gravemente impactadas, como foi o caso de Porto Alegre, que foi gravemente impactada, por conta de uma série de problemas das estações, estações de tratamento estarem com as bombas debaixo d'água, paralisando daí a operação de fornecimento de água para outros lados, né? Mas assim, os imóveis foram completamente impactados, entende? Então, olha que interessante isso, a gente ter que explicar isso no ambiente, né, administrativo de avaliação dos bens neste momento. Isso é o que está acontecendo hoje, tá? Agora, tu imagina depois, mais adiante. Eu imagino, não tem como a gente saber, mas eu imagino que vai se ter um mapa validado dessa circunstância e isso vai acabar impactando na disposição das instituições financeiras em liberar créditos para determinadas regiões. Olha que grave isso, né? Tá falando, me faz pensar o seguinte, né? E a gente tem colegas aqui de todo o país, eu vi ali que, por exemplo, o Anderson de Salvador, enfim, né, os colegas dos locais, eu acho que esse evento que pegou nós aqui, né, até a discussão, se foi de surpresa, se poderia prevenir ou não, isso não vem ao caso, mas esse evento, né, que está traumatizando, que está impactando o país, as pessoas estão, né, vendo, certamente vai fazer também os avaliadores e os fornecedores de crédito, os provedores de crédito, abrir o olho para outros locais possíveis no país que, se não aconteceu ainda, tem potencial de risco, né? A gente está vivendo, né, e refoge aqui o nosso espaço, né, discutir as causas disso, mas me parece que, pelo menos que a gente está vivendo, né, experimentando, observando, alterações nas questões climáticas, dependendo das razões, né, chuvas mais fortes, tal, eventos mais severos. Bom, aconteceu aqui, já aconteceu há pouco em outros estados, lá em Petrópolis, há pouco tempo. Bom, ao longo do tempo, né, acontece. Aí mais no norte de Santa Catarina já aconteceu algumas vezes, mas assim, tem essa preocupação, puxa, se voltar a acontecer. Claro, aqui no Rio Grande do Sul, né, áreas que foram alagadas, mas também em outros locais também. Então, quanto isso pode impactar, porque os bancos trabalham muito com essa noção de tentar, o gerenciamento do risco tem uma dimensão meio maluca, assim, que é meio que tentar prever o futuro, né?
tentar apostar né, probabilidades, para o futuro mínimo, mas a questão da probabilidade, né, de perda ou de risco, enfim, né? Então, o quanto isso pode impactar e talvez até encarecer o crédito, né? Na medida que há uma percepção de risco maior, né? Tu sabe, assim, ó, a gente está avaliando aqui uma mudança e um mercado muito grande, que é um estado inteiro, né? Talvez uma cidade inteira passe a não ter valor imobiliário. Imagina, uma cidade inteira poderia não ter valor imobiliário, porque a gente tem, como nós estamos falando, algumas cidades foram impactadas inteiramente, né? O Rio do Sul, que aqui na região metropolitana, foi praticamente 100% da cidade. Mas tu sabe que lá para cima não é tão incomum. Eu me recordo, vou te compartilhar uma consulta que eu fiz com uma aluna uns 2 anos atrás, mas é muito interessante até o caso. Eu acho que era Rio de Janeiro, tá? Não vou dar 100% de certeza, mas eu posso dizer que era Rio de Janeiro. E o que aconteceu? Uma pessoa muito humilde ganhando na loteria. Tá? Não tinha noção nenhuma assim, de fazer negócios. Então, a pessoa que faz uma loteria, a primeira coisa que vai fazer é comprar uma casa. Então, o cara não morava em nada, entendeu? E daqui a pouco vai poder, em nada, eu digo assim. Muito ruim, subiu muito de nível. Muito, realmente muito humilde mesmo. E aquela linha da pobreza, quase da miserabilidade. E aí, daqui a pouco, né, tem um recurso. E aí, venderam para ele uma casa por R$900 mil. Tá? Estava dentro do contexto, para ele era uma casa milionária, né? Mas, ok, foi lá e adquiriu. Qual que era o problema? Que ele não sabia, que essa casa estava em área de enchente. E isso já estava mapeado na prefeitura, acho que é do Rio, porque lá já é normal isso. Já tem essa lógica, entendeu? De estar, né, naquelas situações, né, que é da linha de risco mesmo. Só que isso já existia, esse mapeamento. Então, na verdade, aquela casa valia no mercado 300, mas venderam para ele por 900. Porque uma pessoa incauta, nunca fez negócio imobiliário na vida, ela vai na orientação, naquele corretor lá que o encaminhou. Então, aquele caso era um caso para vício de vontade mesmo, né? Uma lógica de anulação por um problema de a pessoa ter sido enganada, né? Uma pessoa realmente que foi enganada. Mas eu só estou trazendo esse fator porque eu me lembro desse caso para mencionar que em muitos locais existem já esse mapeamento do risco de desabamento, de enchente, e alguns até de desabamento, né? Já tem pessoas que moram sabendo que é um local de desabamento, mas moram ali, né? Aquela ocupação urbana, né? Só que ali não foi diferente. Ali não tinha esse mapeamento. Porque isso é um evento que, no nosso contexto ali, acontece de 100 em 100 anos quase, né? Praticamente. Quase que 100 anos que não aconteceu algo parecido, né? Com o que aconteceu. E essa extensão maior, pegando a bacia como um todo, né? Eu até me lembro dos meus avós falando para minha mente, assim, que a minha família é porto-alegrense, né? Me lembro muito aquela expressão, a bobadinho da enchente, né? Não sei se... Sabe que eu aprendi, eu não sei o pessoal que é de outros estados aí, tem uma expressão para que hoje não é nem politicamente correta, mas pelo menos até uns tempos atrás, as pessoas usavam assim, qualquer pessoa que era meio assim, desatenta, né? Não que tivesse fundamental, mas usava essa expressão, era popular, era aceito socialmente, bobada da enchente. E eu aprendi que essa expressão surgiu na enchente de 41, que agora ficou famoso, né? Todo mundo fala da enchente histórica de 1941, está na mídia, em função de tudo que aconteceu aí. Né? Mas eu aprendi que foi as pessoas que ficavam com esquistossomose e tal, dava problema mental. E na época, assim, vamos dizer, o serviço social, essa dimensão como a gente tem hoje era diferente, não se tinha tanto. O serviço estatal não tinha tão forte para isso, era uma iniciativa para... A saúde não tinha tanto esclarecimento e prevenção, né? Então, tá vendo aí? Postos vigilantes daqui. Então, a gente tava assim, tá. Então o que dizia, Rafael? As pessoas ficavam desassistidas, e era comum, muito triste isso, mas era comum as pessoas ficarem vagando, desassistidas, aí surgiu essa expressão, uma bobada da enchente, que a gente ouvindo, mas não sabia, não tinha, agora que eu aprendi com esse evento, que veio de lá, né? Ali, a Camila dizendo que conhecia a expressão da infância, do japonês. Legal. Eu ouvi muito, as minhas bisavós falavam muito, e nunca nem imaginei, mas depois também uma parte que explicaram é que as pessoas, depois que passou, né, ficou um piscinão, e aí as pessoas brincavam de nadar naquele piscinão. E aí é que os caras iam, abobado da gente, porque ali tá cheio de, né, mais peçonhentos, né, e muito risco, entendeu? Até leptospirose. Isso, mas, tá, então assim, acho que a gente está mapeando aqui uma questão importante, até tô vendo ali depois que consegui olhar ali, não sei se está acompanhando no YouTube, Rafael. Eu também, Que o Regilson trouxe uma questão, tem que ver ali o Antonino depois, mas o que eu deveria dizer é o seguinte, quando dá uma olhadinha ali, mas então a gente está mapeando um ponto legal que eu não tinha dado conta, que é justamente isso, essa provável percepção de risco aumentado por parte do provedor do crédito, né?
E a gente está aqui justamente discutindo os efeitos desse evento, né? E isso pode replicar até em outros, a minha percepção, meu palpite, vamos dizer assim, né? Até mesmo em outros locais, não apenas aqui no Rio Grande do Sul, né? Porque isso meio que assustou, foi um negócio que meio que traumatizou todo mundo nesse momento. Né? Então, esse é um olhar prospectivo, né? Para concessões de crédito futuro. Olha os balões aí, nossa senhora. Apareceu nada, estava olhando no YouTube, tinha aparecido antes ali. Porque, na verdade, né, ao fim e ao cabo, Márcio, hoje em dia, como é que funciona toda a sistemática do crédito? Ela está toda baseada na alienação fiduciária, entendeu? Então, como toda a estrutura do crédito está alicerçada na alienação fiduciária, e a alienação fiduciária é passar a propriedade do imóvel para o banco até que a pessoa pague tudo, né? Como ela tem essa premissa, é evidente que o imóvel tem que ser um imóvel com valor de mercado, né? Compatível com o crédito que você está liberando. Então, daqui a pouco tu estava liberando em abril um crédito de 1 milhão, mas esse imóvel, com essa perspectiva, ele pode ter sucumbido ou pode ter sido abalado, né, de alguma maneira, e é natural que aquele que recebe a garantia diga, opa, segura aí, né? Deixa eu revisar, porque eu estou te dando muito dinheiro e tu está me dando um imóvel que eu não sei se ele vai ter esse valor para suportar essa garantia. Pode acontecer, como já vi em muitos casos acontecer, né, quando o processo está em encaminhamento, que surge um pedido de garantia adicional. Pode acontecer, entendeu? Tem algum outro imóvel, algum outro local para você adicionar, né, nessa operação? Ok, vamos liberar. Muitas coisas no extrajudicial podem suscitar agora, né, em virtude dessa circunstância. Né? Claro, a gente está falando, que nem o Márcio disse, embrionariamente, prospectiva, a gente está tentando enxergar um pouquinho ali na frente, né? Mas não tem como a gente saber, né, Márcio, como é que vai ser. E eu fico pensando nas operações que estão em andamento, né? Porque eu já tenho ouvido não só para crédito imobiliário, mas para operações de crédito, os bancos anunciando, né? A exemplo do que aconteceu na pandemia. Né? Só que agora engraçado, tem características semelhantes e diferentes da pandemia, né? Que a pandemia foi começando aos poucos, assim, as pessoas de uma certa forma tiveram tempo para, né? Tá vindo a onda, né? A onda veio ao longo dos meses, deu um pouquinho mais de tempo. Aqui, numa hora estava usando embaixo d'água, né? Lá a onda era figurativa, aqui foi uma onda real, né? Então, até na pandemia se fez isso, de suspender por alguns meses ali, naquela fase mais crítica, que as atividades econômicas pararam mesmo, mas tinha uma perspectiva de retomando, né? Então, até já vi que os bancos estão anunciando algumas prorrogações de parcelas, já estão começando com isso, né? Só que a gente está vendo um cenário em que muitas atividades vão levar tempo para recuperar, né? Para voltar a rodar, assim, né? Sim, sem dúvida. E a gente acredita bastante na força de trabalho das pessoas, né? Eu sei que tu compartilha dessa ideia também, né, Márcio? Temos visto até uns movimentos bem interessantes de sugerir para a aquisição de produtos, né, de empresas gaúchas para fazer uma movimentação econômica maior, né? Até na contralinha dessa ideia de importação de arroz agora, que não é tão legal, não vai nos ajudar, né? Porque arroz foi colhido, parece, né? Mas 80% do arroz já tinha sido colhido, então é uma questão só de transporte mesmo, né? De ajuste de transporte. Então, acho que isso que tu está falando, né, a respeito da importância econômica de reestruturação, acho que tem tudo para dar certo. Sou um otimista nesse aspecto. Né? A estimativa que se fez é de perda do PIB, redução do PIB na ordem de 40 bilhões de reais. Né? Então, assim, em termos de movimento macro, né? Enfim, que muitas indústrias vão levar um tempo para se recuperar. Pequenos negócios, então, muitas pessoas perderam estoque, né? Que a locomotiva do Estado são os menores negócios e os serviços, né? De fato. Né? E é muito assim o perfil dos clientes que a gente atende, o perfil dos clientes que muitos colegas que estão nos acompanhando aqui atendem também, né? Micro e pequenos empresários, né? Talvez até empresas médias também, né? Mas o cara que tem um restaurante, o cara que tem um pequeno comércio, né, farm, né, todos esses empreendimentos aí em grande dificuldade. Então, eu fico pensando assim, se vamos dizer, essa gratuidade aí que os bancos já estão, né, se adiantando para fazer vai ser suficiente. E eu já acho que, dependendo, assim, sabe, eu também concordo que no médio prazo a gente vai se recuperar, né? Tem tudo para se recuperar, enfim, tem toda uma questão cultural. Qual gratuidade, Márcio, não entendi? Não, gratuidade, não sei se essa é a maior expressão, essa iniciativa que alguns bancos já anunciaram de prorrogar parcelas de financiamentos, né? Aquilo como fizeram na pandemia. Tu tinha que pagar agora em maio e junho,
tu não precisa me pagar, tu vai me pagar só em juros, essas 2 parcelas eu vou botar para o final, só que eu vou computar os juros lá, tu vai me pagar lá na frente mais com juros. A gente sabe que essas ajudinhas não ajudam tanto. Não, eu acredito mais nessa ideia de, eu estava me referindo à parte econômica, de adquirir os serviços, né, e os produtos das pequenas empresas, pequenas indústrias, né, que são brasileiras e gaúchas, né. Bem, isso eu acho que é um movimento interessante, sabe? Acho que tem mais valor até do que essa... Para gerar mais. Aliás, o pessoal... rolagem, né? Essa rolagem pequena, assim. Aliás, o pessoal que daqui até a gente está vendo uma situação interessante que auxilia isso aí, que a gente está hoje em dia muito habituado a comprar da Amazon, comprar no Mercado Livre, né? Tu compra no computador e recebe em casa, né? Eles não estão conseguindo entregar. Assim, conseguindo entregar muito menos, né? Por conta da dificuldade logística, né? Então, assim, eles estão... O pedido que tu tinha feito ali alguns dias antes esse evento, eles estão cancelando e te levando dinheiro. Não, desculpa, não vou conseguir entregar, estou te levando a grana. Então, acaba estimulando que, poxa, eu preciso comprar, vou tentar comprar no comércio aqui, né? Entendi. Não sabia disso, mas é lógico, né? Deve ser bem lógico. Que até esse final de semana, a gente estava falando com uns amigos, então isso também estão vivenciando a mesma coisa. E também tem tem uma outra iniciativa que eu acho que é bem interessante. Aqui, né, a gente está indo até um pouquinho além do crédito imobiliário, a gente está falando aqui de retomada da economia, mas acho que é interessante aqui a gente que atua, né, em áreas que têm um reflexo econômico muito importante, estamos falando de negócio, seja negócio de crédito, seja negócios imobiliários, né? É interessante estar atualizado disso. Então, o governo federal está trabalhando com a reedição do Pronamp, né? Até estou acompanhando para ver como é que vai ser isso, né? Então, a ideia é de ter uma linha de crédito com 2 anos de carência e com juros de 4% ao ano, né? Um pouco naquela linha que tu falava lá, né? Sei lá, haja fôlego para a questão do ajuste fiscal. Isso aí é um desafio a mais aí, né? Mas a ideia é liberar recursos aí, né? Com 2, isso não é comum, né? 2 anos de carência e juros abaixo do que tem se praticado no mercado aí na faixa de 4%, juros subsidiados, né? Isso eu me lembro que aconteceu também na pandemia, foi bem... Eu me lembro dos gerentes nos ligando até, oferecendo, né? Só que eu me recordo que para os prestadores de serviço eram valores tão baixos, porque o prestador de serviço não trabalha com estoque, com nada, né? Então eles não têm muita, eu não sei porquê, mas eu me lembro que me chamou muita atenção, assim, que eram valores, né, que eu me lembro, assim, que em alguns casos eu dizia ao pessoal, né, olha, nem vale a pena pegar, porque é tão pouquinho, né, o que tu vai fazer com isso, né, não vai conseguir botar num negócio, comprar um estoque a mais, correr atrás. Agora, para outras empresas que têm estoque, que tem uma lógica, né, de virar, assim, o produto, talvez até faça algum sentido maior, né, esse tipo de... eventualmente para a pessoa suportar o seu custo fixo durante aquele período. Né? A gente não tem uma cultura também muito boa de o que fazer com recurso para reinvestir dentro do negócio. Às vezes a pessoa pega e compra uma moto, compra um negócio, entendeu? Liberou no Pronamp ali e fica com uma dívida a mais ainda, né, além de ter uma situação. O Regilson tinha feito uma pergunta ali, Rafael, talvez aqui, talvez ver o que tu acha, se tu tem alguma opinião sobre isso, sobre a questão do IPTU, não sei se chegou a ver ali, se esse fato teria alguma influência na valorização do imóvel para efeitos de IPTU. Né? Claro, poderia. A cidade pode ser. Esse IPTU, inclusive ali, a realidade de Porto Alegre, né? Digamos que o mar está mais próximo. A gente já teve muita discussão, desde lá dos governos municipais passados, sobre uma reavaliação, né? Eles sempre defenderam uma reavaliação. Mas essa reavaliação sempre partiu da premissa de aumentar. Claro, né? Nunca era uma reavaliação no sentido de baixar, né? Então, assim, faz todo sentido. Coerente, né? Seria uma reavaliação para baixar, tá? Mas eu não enxergo assim algo tão os governos municipais assim tão voltados para isso, mas faria total sentido, né? Só que isso depende de lei municipal, IPTU. Agora uma coisa com certeza que vai impactar o TBI, né? Porque o ITBI agora com a questão lá do julgamento do STF que bateu o martelo, o TBI é sobre o valor do negócio, né? Ou mais da avaliação municipal, embora que eu digo para vocês, grande parte dos municípios não aplicam o entendimento. Essa é uma ação ganha, né? Mas grande parte... Até acho que vale, como assim, o nosso público aqui, né, o que vem do bancário, da gente com isso, acho que é legal se puder, muito rapidamente aí, explicar um pouquinho, a gente até está com algumas ações aqui no escritório também, o pessoal que hoje em dia, não sei, Rafael, já ouviu falar, o pessoal talvez tenha ouvido, tem uma coisa chamada, a pessoa inventou uma coisa chamada nicho de sustentação, que seria o seguinte:
tu achar assim, algum produto, alguma tese que tu pode trabalhar para sustentar o teu escritório. Então, se puder, né, rapidinho, só dar uma dica. O que está acontecendo em muitos municípios? Então, foi decidido pelo STF o que vale é o valor da negociação. Então, não importa se o imóvel vale 800 mil, uma vez que ele foi vendido a 500, imagina que o cara está com pressa, está se separando, precisa vender, está com dificuldade econômica, precisa botar dinheiro no caixa, ele vende por 500. ITBI é sobre os 500, não sobre os 800, que é um negócio que ele operou. Mas muitos municípios não estão respeitando a decisão do STF. E não é por falta de conhecimento, tá? É porque eles decidiram não aplicar. Né? Tanto que eu já falei com vários tabeliães aí, de vários lugares, os tabeliães dizem, olha, doutor, o senhor me desculpa, eu sei o que o senhor está dizendo, o senhor tem toda a razão, mas a prefeitura aqui é assim, entendeu? Eu vou até colar para a turma aqui, ó, é o tema 11, o STF tem o posicionamento e o STJ também tem o tema 1113, vou até colar para a turma aqui, ó. Isso. Em termos assim de tese, é bem como o professor Márcio disse, é uma tese, né, que dá para certamente oferecer e trabalhar com seus clientes. Eu estou gostando. O que eu avançaria, porque isso é tão óbvio, né, Márcio, não tem muito o que discutir, eu avançaria aqui para dizer o seguinte, alguém poderia me dizer assim, Rafael, mas se já está decidida a tese ganha, por que o município... Por quê? Será que é verdade isso que tu está falando? Por que o município vai fazer uma coisa errada, né? Esse é meio que uma questão bem assim de decisão empresarial, tá? É de custo-benefício. Quantos jurisdicionados vão querer contratar um advogado para fazer um mandado de segurança e derrubar isso? O cara está com pressa, está querendo comprar um imóvel, às vezes é um investidor, ele bota aquilo embute ali no custo e toca o negócio, entendeu? Tu vai discutir o caso de 30 mil reais? Não vou. 30 mil reais pode ser muito dinheiro para mim, pro professor Márcio, para outra pessoa, mas tem gente que acha que não vale a pena. O professor Rafael não é dinheiro. Mas, enfim, eu só estou comentando para vocês entenderem por que alguns municípios ainda vão continuar fazendo isso e porque isso vai continuar sendo um bom produto. Como você falou, né? Bom produto de entrada, né? O seu advogado consegue, né, transformar isso num produtinho de baixo custo, porque ele faz por repetição interessante. Exatamente. Claro, se é um escritório, que é um escritório mais boutique, o cara também não vai querer pegar, porque ele trabalha só com poucos processos de ticket maior. Agora, quem quer volume, ticket menor é um ótimo negócio. Porque às vezes, numa operação, a gente pode estar falando de 30, 50 mil reais. Aquilo, não é uma coisa para ficar rico, mas é aquela história, sabe, né? Dá aula aqui há quanto tempo no Bijus, né? A gente tem aqui, tem colegas que estão em diferentes estágios da atividade, né? O Antônio já está com um burro na sombra, por exemplo, não é o caso, entendeu? Mas... Ele me disse que ele só pega agora dívidas de 3 para cima. Mas milhões, né? Outro, né? Com licença. Mas às vezes o colega que daqui a pouco ou tá no início da atividade da advocacia, isso é um belo produto, né? Isso tem um tempo, daqui a pouco também passa, são ondas, né? Então essa é uma onda legal. A sensação que eu tenho, Márcio, pelas dificuldades até de orçamento municipais, é que isso vai longe ainda. É um produtinho que... porque isso não é um juízo, né? Vale a pena, né? Exatamente. Mas em matéria de ordem pública não se poderia ter esse viés, né? Porque, bem ou mal, se daqui a pouco as condenações que tem que pagar, inclusive de sucumbência, né? Vão reduzindo, né? Vão assim, onerando mais o caixa público, talvez eles repensem. A turma do tributário tradicional usaria um mandado de segurança, e nem sucumbência tem. Então, o município está mais confortável, entendeu? Significa que você que tem certeza do resultado não pode fazer uma ação, né, de procedimento comum e terá daí a sucumbência somado ao resultado contratual? Claro que sim. Claro. Uma tese consolidada, que o senhor Márcio colocou ali, os dois temas, né? No STF e STJ, né, corroborando a situação. Não, mas aí a gente pensando aqui puramente, né, pensando agora na advocacia enquanto nossa atividade de, né, gerar resultado, retorno financeiro é um produto excelente. Então fica, como se diz, né, professor Rafael, como os mais jovens, como o senhor dizem, né, fica a dica, né? Exatamente. Não, com certeza. E acaba tendo um extrinha também para quem trabalha com imobiliário, que está acompanhando lá uma transação e ele cobrou para fazer aquela transação, né, acompanhada, um parecer, uma due diligência, alguma coisa nesse sentido, né, e aí surge isso, ele pode tranquilamente adicionar, né, um upsell, né, professor Márcio? Exatamente. Professor, vamos encaminhando aqui mais ou menos assim, o que mais se a gente poderia... Tem mais algum outro elemento que ocorre, assim, dessa... Eu tinha te mencionado, tá, a questão dos seguros, que eu até fiz uma aula disso. Então, vou aqui compartilhar um pouquinho com vocês, e é uma coisa que está acontecendo, eu já tenho clientes me procurando, e tem uma coisa, assim, pessoal, que
vocês têm que prestar muita atenção, né? Chegou um cliente e falou, Rafael, eu tô tão feliz, eu fiz o seguro uma semana antes do problema do cara. E eu pensei comigo, né? Puxa vida, eu conto, tu conta. Sabe aquela, eu conto, tu conta. Seguro de 2 milhões. Então, e a indústria dele realmente pequenininha, né? Um negócio pequeno. O prêmio do seguro 2 milhões não, é capital seguro. Não, capital, né? Mas é uma indústria pequenininha, então, nossa, daria para trocar todo o maquinário dele tranquilamente. Ok. Só que o problema é o seguinte, né? Tem uma mutreta aí nessas coisas dos seguros que é bem complicado, que é o seguinte, eles te jogam lá para cima, né, o valor, né, para dar lá uma policy de 2 milhões, fica linda, né? Mas os 2 milhões é queda de avião, queda de aeronave. Aí fica bonitona. Aí tu vai olhar lá, na linha pequenininha, quebra de vidro, 1.500. E aí tu começa a destrinchar, né, a apólice, tu vai descobrir que é uma droga numa apólice, né? Mas o pior de tudo, professor Márcio, via de regra, as apólices têm, elas são, todas elas, né, são referenciadas por o Código do custo do seguro, que é um documento daí, que ao invés daquelas 2 páginas da apólice, ele tem 150, 200 páginas, tá? Falando sério, não estou exagerando, tá? E aí lá vai ter as hipóteses de exclusão. Nas hipóteses de exclusão, via de regra está lá enchente, tá? É muito difícil não ter uma hipótese de exclusão. Eu estava vendo isso aí, assim, porque tem assim, sei lá, eu não me lembro exatamente o percentual, mas assim, sei lá, metade dos imóveis atingidos tinha seguro residencial. Destes, é um universo, se não me engano, em torno de apenas 1/3 dos segurados tinha previsão para enchente. Porque eu não sei de onde tu tirou esses números, mas eu duvido que 1/3 tenha. Não, talvez até menos. Alguém fez uma estimativa, é algo que eu li ainda, não fui na fonte. Eles são muito experientes, né? Eles não... porque encarece o seguro. Beleza, encarece. Aí as pessoas não fazem. Não, nem oferecem, tá? Via de regra, nem oferecem, né? Pelo menos até hoje, sim, os clientes que eu atendi que estão precisando e estão nos procurando por causa disso, em virtude dessa situação, que já são clientes antigos, né? Eles falam, ninguém nunca me disse que eu poderia adicionar isso, nem foi oferecido, entendeu? Não é oferecido, né? Talvez porque ficasse caro, talvez, né? Daí o corretor não interessa em oferecer. Mas aí vem a dica, tá, professor Marcos? A dica é o seguinte, então, assim, isso não significa que vai botar tudo no lixo, tá? Porque nem só de enchente os danos são feitos. Sim. Tem muitos danos que estão relacionados com o vendaval, tem muitos danos que estão relacionados com outros elementos climáticos que estão cobertos, né? E aí, aqui que vai a dica então, para os colegas que vão trabalhar, né, defendendo os interesses dessas pessoas. Eu gosto muito de trabalhar com os assistentes técnicos da área da engenharia, da arquitetura. Eles é que vão nos dar a resposta, porque, de fato, talvez um volume grande dos danos, né, em hipótese, que vão acontecer nas casas, não estejam relacionados ao fenômeno enchente, e sim outras circunstâncias por conta, né, do contexto de tempestade, etc. E tal. E aí sim é mais comum ter. Aí é bem mais comum. Aí talvez esse 1/3 tenha sentido, tá, professor Márcio? Com certeza mais de 1/3 prevê a hipótese de tempestade, outros elementos daí da natureza. Né? Alguns eliminam totalmente os elementos da natureza, mas é mais comum ter, né, uma coisa assim, tá? No mínimo vai ter uma baita discussão judicial e já que a gente está falando disso também, estamos na verdade explorando temas, né, correlatos aqui, que eu acho que acaba sendo, né, de interesse, porque a vida é assim, né, a vida não é recortada, né, e aí a gente tocou aqui no tema do seguro, né, e aí a gente estava trocando uma ideia aqui, que eu acho que o tema da responsabilidade civil, aí no caso, por exemplo, de automóveis em estacionamento, né, talvez dê pano para manga, né, na circunstância agora, porque eu estaciono meu carro lá no estacionamento pago, poxa, é um excludente, né? Bom, o evento da natureza, até na legislação americana tem um negócio lá que é an act of God, né? O ato de Deus, né? Tem na legislação americana tem uma coisa assim, tipo assim, um evento, né? Imprevisível, ainda que previsível e inevitável, né? É uma excludente. Mas aí eu já vi, né? Estava lendo alguma coisa, talvez haja uma discussão possível assim, ok, mas se eventualmente for possível provar alguma negligência lá onde estava o carro está depositado, poxa, ele viu que ia largar e ele poderia ter feito alguma medida para tirar o carro antes e não o fez, né? Então, acho que a discussão da responsabilidade civil acho que vai ter muitas situações, muitos planos para manga. Não tem a ver com carro, mas eu acho, não sei se isso vai virar alguma coisa, talvez com o Ministério Público. Casos concretos, sim, tá? Eu até fico imaginando, eu até falei com uma cliente, proprietária de uma empresa, que ela disse, ela estava em viagem, quando ela ficou sabendo dos alertas, e houve alertas, né? Não há dúvida de que houve muitos alertas, só ninguém imaginava, claro, a proporção. Mas ela
como todo dono, né? O olho do dono é diferente, né? Ou que os funcionários subissem todos os equipamentos e coisas dos clientes para o segundo andar. E eles não fizeram. O dono não está vendo, entendeu? É uma chuvinha. Né? Então, eu tô trazendo isso à tona só para mencionar o seguinte. Daqui a pouco, se um cliente fez isso, né? Mandou uma mensagem solicitando para o seu fornecedor, bota para o andar de cima, né? Talvez realmente surjam aí hipóteses de RC, né? Bem interessantes. Na casa disso, vai tem uma discussão aqui que está vendo aqui, quem é daqui talvez tenha acompanhado, isso é bem local, mas que tem a ver com a proteção dos animais, que é uma causa que, né, que tem ganhado força, e agora com esse evento todo aqui, no resgate de cães, gatos, tem toda tem aquele famoso cavalo lá, né? E a gente tem uma loja aqui no centro que é de uma veterinária de animais, outros animais, e aí a discussão toda que está aqui é que o pessoal da loja resgatou os computadores, resgatou não sei o que lá, mas não tirou os animais que estavam lá. Os animais teriam morrido afogados. Nossa, que triste. Os filhotinhos. Então o negócio tá bem, deu meio que uma... Ontem você estava na... história aí, Márcio. Isso estava na mídia, que ontem, até parece que teve assim, tem uma ONG, uma associação que entrou com uma medida judicial para obter a autorização judicial para ir lá, porque estava no local, no centro, nosso centro histórico aqui ainda alagado, né? E os caras entraram lá. Muita gente realmente não tinha o que fazer, né? A regra geral é isso dentro da responsabilidade, né? Agora a questão, tu teve tempo razoável, aí é questão de prova, matéria de prova, né? E o senhor que é um exímio processualista, né? Saberá que a questão da matéria probatória que vai ser muito relevante isso daí, né? Bom, fez uma pergunta interessante aqui, ó. Aliás, pergunta não, uma observação interessante. Tem fato pior, Rafael, o município que exige o recolhimento de TBI na emissão de uma procuração em causa própria. Tá? Então, sim, porque não tem a transferência de propriedade, né? Tem muito município que qualquer coisa que você vai fazer, ele já se garantia antecipadamente. Imagina. Aí, por isso que muitas vezes aí tem que judicializar mesmo, né? É isso da judicialização. Tem uma procuração que é bem excepcional, que é aquela que permite que a pessoa passe por seu nome o imóvel, que ela é equiparada à doação, ele teria que recolher, entendeu? Um tributo. Aí tem uma discussão, também tem que ver isso, tá? Isso não tá por aí, mas eu entendi o que tu quer dizer. Tem atos que não são de transferência, os caras querem recolher tributo pela transferência, é um absurdo, né? E sim, acontece em muitos lugares. Tá? Mas até na promessa, né? Sim. A promessa, em tese, né? Ela é um documento preliminar. Né? Não habilita a transferência do domínio ainda, né? Está na esfera contratual ainda, né? Né, a promessa é um documento tido pelo Código Civil como um documento preliminar ao ato de venda, né? Perfeitamente. Legal, né? Quanta coisa, né, Márcio? Se deixar nós dois conversar aqui... Né? Porque é a vida das pessoas, né? A gente vai... Mas acho que é isso. A ideia, acho que a gente mais ou menos cumpriu aqui, né? Esses espaços servem para isso, é um espaço para a gente pensar enquanto conversa, né? E o pessoal que nos acompanha aqui... Desculpa, eu me esqueci de completar o raciocínio, cara. Outra corrente é de que vai ter uma valorização muito grande dos imóveis gaúchos que não foram acessados pela enchente, que haveria uma migração diária. E aí, determinados bairros e setores, né, poderiam ter uma supervalorização. Essa é a outra corrente, tá? Tem uma outra corrente que vai pela valorização. E aí começa a ver, muita gente vai botar à venda, porque se assustou, ficou com medo, aí tu vai comprar em baixa. Isso aí já é uma visão que eu queria compartilhar contigo, é uma visão mais de investidor, tá? Então, esses são o investidor audacioso. Esse está com esse viés. Já recebi mensagem. Ei, Rafael, vamos comprar? Entendeu? Eu disse, bom, você que sabe, né? Né? Mas existe isso na especulação, a gente chama, né, Márcio? Dizendo a vingar essa possibilidade, isso para mim, aí eu falo de maneira muito egoísta agora, né? Isso para mim, pessoalmente, é uma notícia boa, porque eu moro num lugar bem alto. Isso, essa hipótese. E também de aumento de aluguel, que é uma notícia ruim, o aumento do preço da locação. Ele vai faltar lugares onde as pessoas querem estar. Vai movimentar talvez muito essa segunda linha, tá? Que é uma linha mais de tirar proveito, digamos assim, né? De enxergar uma valorização. Essa linha, ela pensa assim, vai faltar, e talvez aqui muito Minha Casa Minha Vida agora seja um campo para construção civil e passe a ser atraente, porque as pessoas vão querer ir para outros lugares. Já tem se discutido, o que tem se discutido hoje é assim, a possibilidade de cidades inteiras, né? Tem Eldorado do Sul, tem Mussum, que é uma cidade que ficou, né? Se falou aí na mídia bastante esses dias, cidades que perderam, Encantadas, Roca Salles, as pessoas estão cogitando de mudar a cidade no lugar, né? Eu acho que aqui, por exemplo, aqui em Porto Alegre, né, cidades daqui a pouco pode favorecer o surgimento de novos empreendimentos em áreas que não tenham isso, né?
áreas que são rurais. Quem é daqui conhece, né, ao longo da Freeway, né, tem, quem é daqui do sul sabe, né, desculpa quem não é daqui, mas ali perto da GM, na Freeway, ali pro lado, ali tem alguns condomínios que estão surgindo, ali é uma área que não alaga. Que é a BR. É BR-101, a estrada que vai de Porto Alegre para o litoral, né? Tem todas essas questões aí. Professor Rafael, mas eu quero te agradecer muito por a gente ter feito esse evento conjunto aqui, tá? Porque eu dizia isso, acho que esses são espaços semanais que a gente tem aqui para troca de ideias, né? Para a gente ver como o direito é uma coisa viva, é rica, né? Então, a gente poder... Tu tem razão, é vida, né? A gente às vezes poder pensar que a gente falou, é egoísta, ou o cara é oportunista, mas na verdade tudo se adapta, né, gente? O ser humano surgiu da adaptação, então vai acontecer uma adaptação. A gente só está tentando enxergar alguns movimentos possíveis para nós pensarmos a respeito, né? É isso aí. Gente, então tá. Quero agradecer muito a presença de todos aí. Sr. Rafael, se cuidem aí com a turma toda aí, tá? E seguimos, né? Valeu. Vamos marcar mais outros aí para a gente se divertir. Vamos. Legal, isso aí. Grande abraço a todos. Até mais.